vamos começar. Bem-vindos à segunda parte do 10º Encontro de Famílias da AETN. Espero que se encontrem todos bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Micaela, Presidente da Associação e mãe da Gal, que tem esclerose tuberosa. Comigo na direção da AETN está a Catarina. Catarina, faz assim um olá só para as pessoas te reconhecerem. Mãe da Madalena, e a Zélia, aqui também. Mãe do Diogo, também com crianças com esclerose tuberosa. Este ano num formato bem diferente, devido à situação da pandemia, e para quem não participou na primeira parte deste nosso encontro, a semana passada, eu gostaria de dizer que foi de facto um encontro bem divertido. Um lanche virtual com a participação do Pedro Fernando e dos Anjos. Mas quem não participou, não fiquem com pena, porque o encontro foi gravado e brevemente vai ser publicado no canal YouTube da Associação e todos poderão ver e rever. Este encontro de hoje, que é a segunda parte do 10º Encontro de Famílias, também vai ser gravado e será publicado depois nas redes sociais da AETN. Bem, então vamos dar início agora a esta nossa segunda parte do 10º Encontro de Famílias. Temos hoje a participação de 4 médicos que estão aqui disponíveis para responder às vossas questões concretas sobre a esclerose tuberosa. Começamos com a apresentação do Dr. José Carlos Ferreira, neuropediatra do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e de seguida vamos ter tempo para perguntas. Depois continuaremos com o Dr. Ricardo Batista Leite, médico especialista em doenças infecciosas, com a sua exposição sobre o Covid e o impacto em doenças crónicas, seguida também depois de um tempo livre. E depois então vamos ter realmente aquele espaço aberto com a participação da doutora Filipa Lourenço, psicóloga clínica, e da doutora Sandra Antunes, técnica de psicomotricidade. E os 4 depois vamos estar num espaço aberto que todos vão poder colocar perguntas e dúvidas. Peço a todos para estarem novamente com os microfones em silêncio. Tem aí o sinal do chat para quem quiser colocar alguma questão ou alguma dúvida, pode durante as apresentações já enviar as perguntas. Nós vamos tentar responder a essas perguntas e dar as respostas a todos, mas se alguém ficar sem alguma resposta, iremos depois responder por e-mail. Portanto, antes de mais, vamos agora dar a palavra aqui ao Dr. José Carlos Ferreira para continuar. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais um ano quem costuma vir a estes encontros e bem-vindos, especialmente bem-vindos a quem está cá pela primeira vez neste ano que é tão especial. Eu não vou falar muito tempo. A propósito ou para benefício das pessoas que estão pela primeira vez, eu vou obrigar as pessoas mais antigas, que já me ouviram falar muitas vezes, a ouvirem mais uma vez uma breve introdução sobre a esclerose tuberosa que já conhecem bem. Toda a gente já sabe que a esclerose tuberosa é uma doença que afeta múltiplos órgãos do corpo, o cérebro com os túbares e os nódulos subependimários, as manchas acrómicas, o angiofibroma facial, o astrocitoma de células gigantes, na pele ainda as placas fibrosas, os fibromas unguiais, a pele de Chagrand, com esta pele assim rugosa, no olho os amartomas da retina, no coração os rabdomiomas, são pequenos tumores do coração, nos rins os famosos angiomiolipomas, que são tumores múltiplos dos rins que podem sangrar, e finalmente no pulmão a tal temida LAM, linfangioleumiomatosis, que é uma doença que vai destruindo os pulmões. E estas manifestações da esclerose tuberosa já se sabe que não afetam todas as pessoas, e não afetam, mesmo quando aparecem, no mesmo grau. Nós sabemos que
90% das pessoas, até 90%, podem ter epilepsia. 80% a 90% podem ter nódulos subependimários. Apenas 10 a 15% têm aqueles tumores mais perigosos, que são os astrocitomas de células gigantes. E a maioria das pessoas tem pequenas coisas ou grandes coisas neuropsiquiátricas. Quer dizer, algumas pessoas com esclerose tuberosa têm uma doença grave do ponto de vista neuropsiquiátrico, como perturbação do desenvolvimento cognitivo grave ou autismo grave, mas algumas outras não têm quase nada ou têm pequenas coisas da concentração ou do cálculo matemático e, portanto, estão aqui incluídas nestes 90% também as coisas mais ligeiras. 50% têm perturbação do desenvolvimento intelectual e 40% têm uma forma mais ligeira ou mais grave de autismo. No coração sabemos que os bebês têm muito mais rabdomiomas do que os adultos, porque eles vão desaparecendo, vão evoluindo, ao contrário das outras lesões. No rim, até 70% das pessoas têm os tais tumores angiomiolipomas, mas também um número grande tem quistos simples, mais do que um, e até 5% têm aquela associação da esclerose tuberosa com doença poliquística do rim. E depois o tumor maligno do rim acontece numa minoria de pessoas muito pequena. Depois há outras coisas, da boca, da retina. No pulmão, a tal doença, a LAM, acontece quase só em crianças. Se nós formos muito detalhadamente à procura de pequenos quistos, até 80% das mulheres adultas podem ter, mas apenas 5 a 10% têm uma forma com sintomas que é relevante. Na pele são várias as lesões, 75% das pessoas têm o tal angiofibroma na face, aquelas borbulhinhas que parecem acne, 25% de placas fibrosas, e a maioria das pessoas, quase 90%, têm manchas hipopigmentadas, como sabem. Este slide muitas pessoas já viram, já se sabe que a esclerose tuberosa é uma doença rara que acontece uma vez em cada 6 mil nascimentos, é uma doença genética, a maioria dos casos, cerca de 2/3, acontece em famílias que não têm ninguém nos antecedentes e, portanto, são herdados, é uma mutação que acontece naquela pessoa e 1/3 dos casos de doença são herdados de um pai ou de uma mãe. E isto acontece por uma mutação num destes dois genes, TSC1 ou TSC2, que estão em cromossomas diferentes. Este slide também já viram, é o mecanismo como funciona a esclerose tuberosa. Estes genes TSC1 e TSC2 são inibidores da via mTOR, que é uma via metabólica dentro das células que faz crescer as células e que faz aumentar a síntese proteica. O que eu nunca mostrei é que este desenho que eu habitualmente mostro como explicando a via metabólica é uma simplificação de alguma coisa que é assim. E, portanto, os vários fatores que fazem com que esta via mTOR, que está desregulada na esclerose tuberosa, funcione mais ou menos, são múltiplos fatores e isto está tudo ainda em investigação e está tudo ainda, já se sabe muito mais coisas do que se sabiam antes e, portanto, isto dá-nos também alguma perspectiva e alguma esperança de, em vários pontos destes grandes circuitos, haver fatores que possam influenciar a doença e trazer benefício para o tratamento das manifestações da esclerose tuberosa. Porque as manifestações são estas e, de uma forma muito resumida, o acompanhamento dos doentes com esclerose tuberosa depende um bocadinho,
de que sintomas é que eles tenham. Quando alguém tem espasmos infantis e epilepsia, isto é diagnosticado e é vigiado por EEG, eletroencefalograma e por EEG filmado, por vídeo EEG. E nos bebês que nascem, que nós temos o diagnóstico muito precocemente, porque às vezes são fáceis, mesmo antes de nascer, detectar os fibromas do coração, os amertomas do coração. Estes bebês vão fazendo eletroencefalograma de 4 em 4 semanas até se detectar o início de alguma epilepsia, e depois as opções terapêuticas dos espasmos infantis da epilepsia são dos espasmos infantis a vigabatrina, das outras epilepsias os outros antiepiléticos, pode ser qualquer antiepilético pode ser usado na esclerose tuberosa. Às vezes é preciso usar corticoides para tratar os espasmos infantis, e hoje em dia também pode utilizar-se o everolimus como tratamento da epilepsia. Outras opções terapêuticas das epilepsias mais refratárias, e 1/3 das epilepsias da esclerose tuberosa são refratárias, não se conseguem controlar com medicamentos. Há ainda opções terapêuticas com a dieta cetogénica, com o estimulador do nervo vago ou com cirurgia de epilepsia. Os astrocitomas de células gigantes, que não acontece numa maioria de pessoas, vão sendo vigiados por ressonância periódica e podem ser tratados quer com everolimus, quer com cirurgia. As manifestações neuropsiquiátricas da esclerose tuberosa têm que ser rastreadas periodicamente à procura de sintomas que possam aparecer, e como tratamento precisam de qualquer tratamento, como se fosse outra doença qualquer, desde que haja aqueles sintomas. Enfim, se há ansiedade, trata-se a ansiedade. Se há dificuldades de aprendizagem, compensam-se as dificuldades de aprendizagem. Se há depressão, trata-se a depressão, e por aí fora. A LAM das mulheres adultas é vigiada por TAC de alta resolução e por provas de função respiratória, e pode ser tratada também com inibidores mTOR, habitualmente com cirómetro. Os angiomiolipomas renais vão sendo vigiados e detectados quer por ressonância renal, que é o exame de primeira escolha, ou por ecografia ou TAC, e depois também tem que ser vigiada a função renal. E a forma de tratamento, quando precisam de tratamento, é por embolização por cateterismo, ou com everolimus, ou numa última hipótese, quando não há outra maneira de tratar, com uma pequena cirurgia poupadora do resto do tecido renal. E as lesões da pele também vão sendo diagnosticadas e vigiadas por exame periódico da pele, e algumas podem ser tratadas, nomeadamente o angiofibroma facial, por tratamentos laser e por rapamicina tópica, por cremes de rapamicina. Muita atenção, que todas estas lesões precisam muito de evitar a exposição ao sol, porque elas pioram com o sol. Nos dias que vão correndo, eu gostava de falar também de um tema tópico, de um tema quente, que é a relação entre a esclerose tuberosa e a vacina da gripe. As recomendações para as pessoas com esclerose tuberosa fazerem vacina da gripe são mais ou menos iguais às da população em geral. Quer dizer, devem fazer a vacina todas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e as pessoas que tenham problemas mais graves, ou insuficiência respiratória, obviamente, pessoas com asma, pessoas com cardiopatia ou com insuficiência renal, que tenham os angiomiolipomas em estado muito avançado, ou insuficiência renal, ou os quistos que foram destruindo o parênquima hepático, ou doença hepática crónica, ou diabetes, ou obesidade, e obviamente aqueles que estão imunodeprimidos, as grávidas, os doentes de esclerose tuberosa que sejam profissionais de saúde ou prestadores de cuidados, e aqueles que vivem em lares ou outras situações de maior risco. O caso especial dos doentes que fazem inibidores de mTOR, que são imunossupressores.
O que nós fazemos é, antes de iniciar os inibidores mTOR, as pessoas devem ter as vacinas do Programa Nacional de Vacinações cumpridas, incluindo a vacina de sarampo, da papeira e da rubéola, a vacina da varicela, se nunca tiver tido a doença, e isto não está nas recomendações, mas pessoalmente eu tenho ultimamente recomendado que se faça, antes de iniciar os inibidores mTOR, que se possa fazer a vacina do pneumococcus, que é um agente de pneumonias que pode dar pneumonias graves. E, portanto, é menos uma preocupação que temos quando os doentes que tomam everolimus ou sirolimus possam estar em maior risco de ter infecções graves. Estas são as vacinas que dão imunidade permanente, ou para quase toda a vida. Mas a vacina da gripe não é assim. Portanto, estas pessoas devem fazer anualmente a vacina da gripe, que é uma vacina que em Portugal é uma vacina injetável, que é segura. O que pode acontecer com qualquer reação imune pode ser menor nas pessoas que têm medicamentos imunossupressores, quer dizer, a eficácia da vacina pode ser um pouco reduzida, mas isso não quer dizer que não se faça. E noutros países existe uma forma de vacina que em Portugal não existe, que é, em vez de ser injetável em spray nasal, é feita com vírus vivos atenuados, e esta sim estará desaconselhada, não deve ser feita em pessoas que tomam imunossupressores. Portanto, este problema em Portugal não existe, porque todas as vacinas da gripe são por via injetável. Finalmente, e abrindo um bocadinho a porta para a comunicação do Dr. Ricardo Batista Leite, que vem a seguir, eu queria só chamar-vos a atenção do que é que nós sabemos sobre esclerose tuberosa em relação com o Covid. Na verdade, nós tínhamos a impressão empírica que não havia razão nenhuma para as pessoas com esclerose tuberosa terem mais Covid ou apanharem mais Covid, nem no caso de apanharem ser uma forma mais grave. Mas houve uns colegas que a partir da primavera, a partir do início da pandemia em Itália, que foram procurar isso mesmo e foram confirmar. E ao longo destes meses todos têm vindo a dar notícias do que é que acontece ao grupo de doentes com esclerose tuberosa que vive naquela região. E numa primeira análise os dados foram publicados já. O que sabemos é que dos 100 e tal doentes, 102 doentes que entraram no estudo e, portanto, que vivem naquela região daquele hospital, há um doente que faleceu com Covid, mas era um doente da terceira idade, com mais de 65 anos e, portanto, e com doença grave e, portanto, pertencia ao grupo de risco para Covid, independentemente de ter ou não esclerose tuberosa. Depois houve uma senhora com LAM que teve uma forma clássica de Covid e depois recuperou completamente. E depois há mais 5 doentes que ou não tiveram sintomas nenhuns ou tiveram apenas febre e, portanto, estão completamente bem. E, portanto, a conclusão é realmente que os doentes de esclerose tuberosa ou LAM não têm um risco aumentado de contraírem Covid-19. Os doentes de esclerose tuberosa e de LAM que apanham Covid-19 não têm uma evolução pior. E há ainda uma discussão que eu não vou entrar agora em pormenor sobre se as pessoas que fazem inibidores mTOR, everolimus e sirolimus estão em maior risco de uma forma grave ou, pelo contrário, estes medicamentos podem até ser úteis para evitar as formas graves de esclerose tuberosa. E era isto que eu tinha a dizer. Espero que não tenha amassado muito as pessoas que já conhecem isto tudo. Bem, então, obrigada, doutor.
Vamos passar às perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida que quer tirar, que quer colocar alguma pergunta. Se não colocou pelo chat, quer tirar o microfone do silêncio e fazer a pergunta. Estamos agora nesse momento para fazer isso. Doutor, foi muito esclarecedor a sua apresentação. Doutor, eu tenho uma pergunta. Para quem está a tomar Sirolimus e não tomou a vacina para a pneumonia antes de começar a tomar, pode tomar agora ou é contraindicado? Não, não é contraindicado. Pode tomar agora. Vai acontecer o mesmo que pode acontecer com a vacina da gripe, uma vez que a resposta imune está um bocadinho diminuída pelos imunossupressores, a eficácia da vacina pode não ser exatamente a mesma como noutra pessoa qualquer que não esteja a tomar estes medicamentos, não é? Mas não é contraindicada, não faz mal. Não são agentes vivos que possam causar uma doença, não é? Mas então, nesta altura agora que nós estamos na pandemia, sugeria esperar e deixarmos passar? Há muitas pessoas que são mais novas que já têm parte desta imunização feita, porque já faz parte do programa de vacinações fazer a vacina Prevenar, que é uma vacina contra um grupo de pneumococos, não é? No caso das pessoas que começam a fazer estes tratamentos, eu, para além do Prevenar, eu recomendo fazer uma outra vacina que tem uma maior quantidade de estirpes diferentes de pneumococos, que acaba por dar uma cobertura maior. Mas estas vacinas só são utilizadas, só devem ser utilizadas e só têm algum interesse nos grupos de risco realmente, pessoas que tenham insuficiência respiratória ou doenças cardíacas, que tenham em maior risco de qualquer pneumonia ser mais grave. E isso pode acontecer também nas pessoas que estão medicadas com inibidores mTOR por via oral. Okay. Não se aplica ao doente de esclerose tuberosa em geral, não é? Claro. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu gostava de colocar uma questão. Quem é que está a falar? Só para nós sabermos. Milena Figueiredo. Ok. Milena. Okay. O meu filho foi diagnosticado com 16 meses com tuberose esclerosa, não tem muitos sintomas ainda, mas os únicos sinais visíveis são as manchinhas na pele, que eu não sei o nome técnico, mas são aquelas manchinhas mais claras na pele. Mas o ano passado ele foi diagnosticado com hidrocefalia. A hidrocefalia pode ou não estar associada à esclerose tuberosa, porque o médico que o operou, ele primeiro tinha um cisto aracnoide e foi operado a um cisto aracnoide, mas que veio a desenvolver para hidrocefalia. Foi assim que me explicaram. Eu estou a viver na Noruega e tudo foi explicado em norueguês. Pronto, e o médico disse que poderia ou não a hidrocefalia estar associada à esclerose tuberosa, mas que ainda não havia, provas que pudessem... Enfim, a hidrocefalia, para as outras pessoas que não sabem, é a obstrução da circulação de um líquido dentro do cérebro, tem que circular por uma série de canais e às vezes há uma obstrução em determinado sítio e esse líquido acaba por se acumular e causar algum dano no cérebro. No caso do seu filho, aparentemente, pelo que eu percebo, a hidrocefalia foi provocada pelo crescimento desse quisto aracnoideu. Aparentemente, foi o que lhe explicaram. Os quistos aracnoideus são habitualmente situações completamente benignas e que não causam grande problema, a não ser quando crescem e causam esta obstrução. É verdade que estão descritos na esclerose tuberosa, são das
das lesões raras que podem ser associadas à esclerose tuberosa. Não é uma lesão muito característica da esclerose tuberosa, pode acontecer em qualquer pessoa. E, portanto, se realmente no seu caso o quisto é a causa da hidrocefalia, nós temos que pensar que ele não terá, em princípio, nada a ver com esclerose tuberosa. Agora, a lesão de esclerose tuberosa que mais vezes causa hidrocefalia não é o quisto aracnoideu, é o astrocitoma de células gigantes, não é? O famoso SEGA, que costuma crescer num determinado sítio do cérebro que facilmente causa obstrução. E isso é uma das razões porque os doentes com esclerose tuberosa mais novos têm que ir fazendo ressonância periodicamente. É precisamente pelo risco de fazerem hidrocefalia ao crescer esses astrocitomas de células gigantes. Enfim, não conhecendo os detalhes do que aconteceu com o seu filho, não posso dizer. Mas sim, hidrocefalia é uma coisa perigosa que muitas vezes nós temos que procurar nos doentes com esclerose tuberosa, mas não costuma ser por causa de um quisto aracnoideu, costuma ser por causa do SEGA, não é? Não sei se posso explicar melhor, não é? O meu filho, quando foi diagnosticado com tuberose esclerosa, ele diagnosticaram já que ele tinha esse tal quisto aracnoide, mas que à partida não era perigoso, não haveria, a não ser que desenvolvesse. No caso dele, começou a crescer e a fazer pressão no cérebro, e o neurologista aconselhou a operação para corrigir. Supostamente era uma operação que iria corrigir, ia fazer circular esse tal líquido que estava nessa bolsa normalmente, só que após a segunda operação, a primeira operação, ele começou a criar uma bolsa de líquido exterior entre a pele e o crânio, e teve que voltar para o hospital, e então eles aí disseram que eles não tinham bem a certeza que possivelmente ele já teria hidrocefalia, mas podia ter sido a consequência da primeira operação. Eu nunca cheguei a saber se realmente ele já teria hidrocefalia ou se foi alguma coisa que correu menos bem na primeira cirurgia. A verdade é que ele neste momento tem um shunt, que é um tal dreno, vai. Sim. E o médico disse-me que não tinha certeza se poderia ou não ser associado à esclerose tuberosa. Pronto. Obrigada. É uma questão colocada pela Alda Calvo, que é a médica de família prescreveu à irmã da Alda um medicamento que é o Pravid vitamina D, e ela questiona que, tendo a Helena tumores no rim, se será ou não aconselhável. O medicamento é vitamina D? Sim, chama-se Pravid vitamina D. Eu não creio que um medicamento desse tipo possa fazer mal aos rins, não é? Desde que seja nas doses adequadas. A vitamina D é uma vitamina que muitas pessoas têm falta, não é? Têm déficit. A população portuguesa já se percebeu que tem muitas vezes déficit de vitamina D. E portanto, não me repugna que alguém precise tomar vitamina D, quer tenha esclerose tuberosa ou não. Agora, tem que ser tomada naquelas doses que são prescritas, porque tomada em quantidades muito elevadas também pode fazer mal. Agora, de resto, não vejo que o facto de ter doença no rim seja um problema. Pelo contrário, não é? As pessoas que têm insuficiência renal, em que os rins funcionam mal, têm dificuldade em fabricar a sua vitamina D, não é? Temos mais alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida com o Dr. Carlos? Ok, então vamos passar aqui à apresentação do Dr. Ricardo Batista Leite. Queria desde já agradecer primeiro ao Dr. Ricardo por estar aqui connosco novamente. Já não é a primeira vez que o Dr. Ricardo também participa nas atividades da associação. Dr. Ricardo Batista Leite, posso passar a palavra para si? Tenho que tirar o microfone. Muito obrigado. Muito obrigado, Micaela. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Sim.
Estamos a ouvir. Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite, a Micaela, a Catarina e a toda a associação. Ainda para mais no 10º encontro, não poderia faltar. E espero que o 11º já seja presencial, seria um bom sinal. E espero que o meu tema possa ser outro, também seria um excelente sinal. Seria um sinal de que teríamos pelo menos controlado a pandemia. Cumprimento o meu colega Dr. José Ferreira e todos os que estão a assistir. E também dizer que uma das razões por que aceitei na hora é precisamente não só por acompanhar o vosso trabalho há tantos anos, diria que nestes anos de parlamentar, uma das campanhas de sensibilização que mais me marcou em que pude participar foi precisamente da associação, em que, se bem me recordo, a frase era, por vezes temos que dizer nomes feios, precisamente para sensibilizar as pessoas para a esclerose tuberosa. Apesar da minha formação como médico e depois nas doenças infecciosas, confesso que tive que chegar à Assembleia da República para eu próprio me consciencializar para a realidade da esclerose tuberosa. E ainda há um trabalho muito longo, diria eu, de sensibilização, quer da comunidade científica, da classe médica e também daqueles que são os decisores da saúde, nos seus vários âmbitos, para conhecerem melhor a condição clínica da esclerose tuberosa e as suas necessidades específicas. Assim como penso eu que tem havido alguns passos interessantes a nível europeu, mas é um caminho que tem que se continuar a lutar, e ninguém melhor do que aqueles que são os pais, neste momento, que vivem diariamente com os filhos com esclerose tuberosa, que sabem as suas necessidades, que sabem os desafios, as dificuldades, as angústias, o conjunto de perguntas que ouvimos agora mesmo são de experiência vivida. E por isso é que eu entendo que as associações de doentes ou de familiares devem ter, de facto, um lugar à mesa nos processos de decisão, não apenas para serem ouvidos, mas poderem, de facto, garantir que a sua voz tem um papel decisivo quando se tomam passos no sentido de definir aquilo que é o nosso futuro. E creio que esta é uma mentalidade que ainda carece de evolução. Durante demasiados anos, a saúde, em todo o mundo ocidental, não é só uma realidade nossa, foi sendo feito muito a partir da classe dos profissionais de saúde e dos médicos, depois para o sistema de saúde, e no fundo os doentes e os familiares eram meros recipientes dessas decisões. E começo por dizer isto porque é uma iniciativa de uma associação de mães e pais que de facto deveriam ter um papel mais ativo, assim como outras organizações da sociedade civil deveriam ter um papel mais presente, diria eu, nesses processos de decisão. No vosso caso, são um exemplo muito positivo. Seria bom que quem estivesse no lugar de decisão também vos incluísse mais, e cá estamos nós para continuar a lutar por isso. Pediram para falar um pouco da Covid-19 e doenças crónicas, no fundo também as doenças raras, e dizer que, enfim, é um domingo à tarde, não sei se é o tema, nós temos sido verdadeiramente bombardeados durante meses a fio sobre o tema da Covid-19, mas vou tentar ser sucinto, seguindo o bom exemplo do José Ferreira, mas depois naturalmente fico disponível para as perguntas que possam ter. E dizer que nós, de facto, desde o início do ano que estamos a lidar com uma situação que inicialmente foi uma situação de emergência de saúde pública, de preocupação internacional, que depois veio a ser classificado como uma pandemia, já em março deste ano, e na realidade nós todos nos lembramos de que o país acabou por ter que tomar uma decisão muito difícil de um confinamento generalizado que teve vários objetivos, ou tinha teoricamente vários objetivos. Um objetivo de garantir que perante este vírus que causava o SARS-CoV-2, este novo coronavírus que causava uma condição clínica que veio a ser chamada de Covid-19, sendo tão pouco conhecido, tendo uma elevada transmissibilidade e uma mortalidade na altura que parecia muito elevada, hoje temos uma melhor noção de que terá uma mortalidade cerca de 6 vezes superior à mortalidade da gripe. No início até se pensava que seria maior.
mas de facto esta combinação de elevada transmissibilidade e mortalidade, particularmente em subgrupos de alto risco, que foram as pessoas mais vulneráveis no final do dia. As pessoas com doenças crónicas, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, pessoas também com obesidade e os mais idosos, sabendo que o grupo de risco acima dos 75 anos, de facto, é de elevadíssimo risco a mortalidade. Para além daquilo que nós sabemos hoje, que são as consequências a longo prazo, mesmo entre os mais jovens, aquilo que nós chamamos o long COVID, que no fundo é uma forma das sequelas da COVID-19 que ficam mesmo depois de resolvido o quadro clínico. Mas dizia eu, em março tomou-se a decisão do confinamento com alguns objetivos teóricos, um deles era evitar o colapso do sistema de saúde, porque com a entrada de tantos doentes, se nós não reduzíssemos o número de novas infecções, de facto o sistema de saúde poderia não conseguir responder e há uma correlação direta entre o acesso a cuidados intensivos e mortalidade. Vimos situações dramáticas em Madrid, Barcelona e no norte de Itália no início da pandemia. Tinha por outro objetivo garantir, e este objetivo diria que não foi cumprido, e toca no tema desta conferência, que é os doentes crónicos, que garantir que o sistema de saúde conseguisse continuar a assegurar todos os cuidados de saúde a quem mais precisava, os chamados doentes não Covid, que são todos os outros. E tinha um outro grande objetivo, que eu, de certo modo, entendo que muitos países ocidentais, infelizmente o nosso país inclui-se nesse grupo, de preparar o outono e inverno, que saberíamos que teria aquilo que alguns autores portugueses chamaram a tempestade perfeita, pela combinação da Covid-19 com a gripe sazonal causada pela influenza e as outras infecções respiratórias agudas. E esta decisão inicial conseguiu-se, de facto, ao reduzir o número de pessoas em circulação na sociedade, tanto reduziu-se o número de potenciais hospedeiros para este vírus, diminuiu-se o número de novas infecções. O problema aí foi que, a 4 de maio, quando se levantou o estado de emergência, o RT, que é um indicador de reprodução do vírus, em Lisboa e Val do Tejo, continuava acima de 1, mas decidiu-se levantar todas as medidas de forma cega em todo o território nacional. E o problema deste vírus, como já perceberam, é que a partir do momento em que se toma uma decisão, demora muito tempo até vermos as consequências dessa decisão. Tipicamente, 3 semanas até começarmos a ver as consequências, 60 dias até ver as consequências em todo o seu esplendor. E aquilo que aconteceu a 4 de maio foi que se levantaram as restrições, mas já no início de junho percebeu-se que na situação de Lisboa mais uma vez se tinha perdido o controle. Foi montada uma task force específica para responder a isso e no final de julho ainda não tínhamos o controle absoluto, a tal ponto que o Reino Unido colocou Portugal entre os países que não poderiam receber visitas, ou melhor, cidadãos britânicos a visitar Portugal teriam que fazer quarentena no caso de regresso. Só em agosto realmente saímos dessa lista negra e só em agosto é que atingimos um patamar de controle. Mas mesmo nesse patamar de controle nunca deixamos de ter 100, 200 casos por dia. E isto de facto criou no terreno as condições ótimas, infelizmente, para permitir uma segunda vaga, porque não se alteraram as estratégias de saúde pública, que teriam que passar por testar massivamente a população, nomeadamente de forma sistemática em locais de risco, nos lares, nas escolas, prisões, em circuitos fechados e semifechados, para além dos profissionais de saúde e por aí fora que continuam a não ser testados sistematicamente, e depois ter um sistema de saúde pública capaz de rastrear, de identificar todas as pessoas infectadas e os seus contactos e fazê-lo nos 24 horas sucessivas após o teste positivo. Sem conseguir fazer isto, não há objetivamente capacidade de nenhum sistema de saúde conseguir controlar a pandemia. Razão pela qual, quando nos comparamos com a Dinamarca, que é um país periférico como nós, com uma só fronteira terrestre como nós, rodeado por mar como nós, que foi atingido na mesma altura que nós, depois do epicentro em Itália, na Dinamarca desde 15 de abril, que mantém as escolas abertas e nós, infelizmente, tivemos aquela situação que nós conhecemos no início, em que tivemos que prolongar muito mais tempo o fecho das escolas e estamos agora a viver uma segunda vaga significativamente mais intensa, enquanto que a Dinamarca mantém um controle significativo da sua pandemia. E, portanto, seria importante nós aprendermos com os melhores, em vez de nos compararmos com Espanha e Itália, aqueles que infelizmente têm lidado pior com esta pandemia. Mas dito isto, então,
como é que isto se correlaciona com os doentes crónicos? Infelizmente, como não se controlou a pandemia, isto tem múltiplas consequências, dentro e fora da saúde. Fora da saúde, tem consequências sociais. Visitei recentemente uma associação de apoio aos sem-abrigo na região de Lisboa, que nos primeiros 6 meses da pandemia triplicaram o número de pedidos de refeições quentes para populações sem abrigo e famílias carenciadas, que eram, muitas delas, famílias de classe média até há pouco tempo. E, portanto, consequências sociais gravíssimas, consequências económicas devastadoras e, do ponto de vista de saúde, os doentes crónicos têm sido deixados para trás objetivamente. Os números, infelizmente, não enganam. Nós vemos que, quando olhamos para as consultas hospitalares, cerca de 1 milhão de consultas canceladas. Quando olhamos para as consultas de cuidados de saúde primários, de facto já vai em cerca de 4 milhões de consultas não realizadas. É evidente que tem havido aqui uma grande substituição com consultas, aquilo que tem sido chamado consultas telefónicas, mas na realidade são médicos de família a ligarem para doentes Covid, portanto não substituem, no fundo, o apoio aos doentes crónicos que tipicamente precisam de apoio. Mais de 6 mil cirurgias canceladas ou adiadas, uma quebra de 50% dos exames complementares de diagnósticos realizados, quebras importantes nos vários tipos de rastreio de várias doenças oncológicas que, infelizmente, terão consequências a médio e longo prazo, porque, como sabemos, muitas destas doenças vão acabar por ser identificadas mais adiante, numa situação mais avançada, com pior prognóstico. E isto também poderá ocorrer a vários níveis. Segundo os dados da Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e Familiar, houve menos de 15 mil cancros diagnosticados nos primeiros 6 meses da pandemia face ao período homólogo. É evidente que são doentes que existem, apenas não estão a ser diagnosticados. Houve um aumento brutal de mortalidade no domicílio. Simultaneamente sabemos que houve, por exemplo, uma diminuição em 47% de infartos agudos do miocárdio face ao período homólogo. E, portanto, percebe-se aqui, seja por medo, seja por inoperância do sistema, seja por quebras que houve em cerca de 8% da emergência pré-hospitalar, o chamado INEM, tudo isto tem consequências no médio e longo prazo. Como é que isto se traduz, então? Como é que nós medimos isto? Há várias formas. Infelizmente, à nossa disposição pública, só há uma, que é a mortalidade. E quando nós olhamos para a mortalidade, o Instituto Nacional de Estatística faz uma avaliação daquilo que chamam a mortalidade excessiva, ou seja, as pessoas que morreram a mais face à média do mesmo período homólogo nos últimos 5 anos. E quando nós vemos que quase 8 mil pessoas morreram a mais face a essa média, nós percebemos que cerca de 2/3 destes não são por Covid-19. Ou seja, por cada morte a mais em Portugal que se deve a Covid-19, há 2 mortes a mais que ocorreram por outras causas. E nós só estamos a olhar para a mortalidade. Nós sabemos que as consequências da dificuldade no acesso à saúde inerente a esta crise traduz-se em maior morbilidade, ou seja, no agravamento do quadro clínico das doenças crónicas, e isso vai se traduzir num pior prognóstico e numa pior evolução dos quadros clínicos, o que inevitavelmente se vai traduzir numa pior qualidade de vida para os doentes. E por isso é que eu creio que seria muito importante nós, de facto, para este outono e inverno, que tivesse havido aqui uma separação daquilo que são os hospitais Covid e não Covid. Eu admito que no início da pandemia muitos países não estariam preparados, mas neste momento teria sido importante isto, para garantir a continuidade da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, enquanto se ia respondendo, de facto, àquilo que é dos doentes Covid. Eu regressei ao hospital no âmbito desta pandemia como voluntário e estou num hospital do Serviço Nacional de Saúde onde tem 2 circuitos, o circuito Covid e o circuito não Covid. É muito difícil garantir que todos os profissionais cumpram verdadeiramente essa separação dos circuitos. E estes desafios são cada vez maiores quanto mais doentes há. E, portanto, seria muito importante que nós tivéssemos a capacidade de nos organizarmos no sentido de garantir que todos aqueles que precisam tenham resposta. Agora, nas populações mais jovens, dizer, uma vez que também muitos de vós têm crianças e aqui há pelo menos algumas notícias positivas com base na epidemiologia, as crianças tipicamente
por razões biológicas, têm menos receptores, digamos assim, do vírus, não só são menos propensas de se infectarem, como por via disso são menos propensas de infectar terceiros, nomeadamente os adultos. E, portanto, isto sobretudo abaixo dos 10 anos de idade. E, portanto, há aqui alguns fatores que, digamos, jogam a nosso favor, mas é muito urgente neste momento, parece-me, que nós sejamos capazes de, simultaneamente, enquanto se vai respondendo à pandemia, estamos numa fase ainda de crescimento de uma onda que está a colocar uma pressão brutal sobre o nosso sistema de saúde, seria fundamental nós, simultaneamente, garantirmos que quem tem outras condições, quem tem outras doenças e outras necessidades, assim como os programas de prevenção e rastreios, não ficassem interrompidos neste contexto. O que me parece é que estamos a um mês, precisamente, do inverno, ainda estamos no outono, e ainda há muito trabalho pela frente, mas é nesse sentido que todos nós temos de continuar a trabalhar. Se calhar ficava por aqui e respondia a alguma questão, se houver. Muito obrigado. Catarina, muito obrigada, doutor, foi muito esclarecedor. Não falou aqui também na vacina da gripe, não é? Que nós estamos com dificuldade, temos doentes aqui com dificuldade de acesso às vacinas. Eu falei com várias famílias e temos doentes realmente, doutor José Carlos, não sei se tem a noção também dos seus doentes, aqueles a tomarem os mTORs, os inibidores de mTORs com dificuldade de acesso, ou doentes de Lyme também. Infelizmente, não sei se bom, só dizer da minha parte, dizer que Portugal adquiriu cerca de 2 milhões de doses de vacinas para responder a esta situação, o que representou um aumento de cerca de 20% na totalidade de vacinas. Se juntarmos as vacinas do setor privado, para além daquelas que são dadas gratuitamente, dá 2 milhões e meio. É um aumento de 20% face ao ano anterior, o que foi um aumento muito pequeno. Aliás, a Sra. Ministra da Saúde acabou por reconhecer que houve muito maior procura, mas isso eu creio que seria expectável num contexto de pandemia que houvesse, e por isso é que desde março que tem-se apelado que houvesse um concurso público para reforçar a quantidade de vacinas disponíveis. Isto é como tudo, como dizia a Diretora-Geral de Saúde, não havendo vacinas em quantidade suficiente, e as pessoas cumprindo aquilo que a própria Direção-Geral de Saúde pediu, que foi vacinarem-se, chegou-se a um ponto em que matematicamente é impossível garantir a cobertura de todos e, portanto, as populações de risco, há uma parte da população, mesmo esquecendo o resto da população, há uma parte da população de risco identificada como tal que, por falta de vacina, infelizmente não vão ter acesso. Agora, se me permitem, só para dar aqui uma nota positiva, é que nós verificamos no hemisfério sul, que já passou pelo inverno, que a utilização universal de máscara diminuiu brutalmente o número de incidência de casos de gripe e, neste momento, na Europa, também estamos a ver um fenómeno semelhante e, portanto, esperemos que a cobertura, mesmo que seja só parcial da população com a vacina da gripe, com a utilização universal da máscara, se possa, de facto, reduzir significativamente a ocorrência de casos de gripe. Isto naturalmente vai criar problemas a médio prazo, nos próximos anos, porque por via disto nós estamos a selecionar tipos cada vez mais resistentes da gripe, mas esse será um problema para lidarmos quando lá chegarmos. Neste momento, espera-se que, pelo menos por via destes instrumentos, possamos diminuir o impacto que o número de doentes com gripe possa ter no sistema de saúde, porque caso contrário, se temos um ano de gripe complicado somado àquilo que já estamos a viver com a Covid-19, de facto temo o pior para os serviços de urgência do nosso SNS. Eu tenho aqui uma questão, que não sei se é bem uma questão, se é mais uma partilha e um comentário, que é, nós temos tido relatos da parte das famílias que acompanhamos, numa dificuldade crescente de acesso a consultas de especialidade. Temos relatos de crianças que são sistematicamente marcadas e remarcadas e que acabam por não conseguir ter o acompanhamento que é necessário e que é devido, porque tudo o que é a atividade programada, como sabe, está, e para os doentes não Covid começa a ser de facto mais difícil. A nossa preocupação passa um bocadinho por como é que os doentes não estão a conseguir muitas vezes chegar aos médicos e ter o acompanhamento,
e nós temos algum receio que isto seja um efeito a médio prazo e não a curto prazo e que estes doentes acabem por se perder no sistema e não conseguirem ter o acompanhamento devido. É mais um comentário do que propriamente uma questão em si, não é? Isto é a dificuldade do tempo que vivemos. Sim. Bom, mas se me permitem, só sobre esse ponto em particular, dizer que não estão sozinhos, no sentido em que é uma realidade transversal que nós temos verificado. Aquilo que eu peço às pessoas, e nomeadamente as associações, é que creio que há aqui um papel para as associações tentarem servir de plataformas agregadoras da informação daquilo que não está a funcionar bem. Eu reconheço que quem está no topo, por vezes, estas informações não chegam, há aqui às vezes inoperâncias locais, é tentar agregar essa informação e fazer chegar à tutela, ao Ministério da Saúde, à Assembleia da República, até à Provedoria de Justiça, que tem a obrigação de ir acompanhando e garantindo o bom funcionamento dos órgãos estatais. No fundo, as associações aqui podem servir aqui como uma força de pressão para o bem, no sentido de garantir que incorreções ou problemas no sistema sejam corrigidas, se necessário for encontrar-se modelos novos para garantir a resposta, porque de facto não podemos continuar como temos estado até aqui. A meu ver, seria vital termos mesmo um programa de recuperação de consultas, cirurgias e exames complementares. É algo, aliás, agora vamos aprovar esta semana, ou vai ser aprovado, eu não vou participar nisso, mas vai ser aprovado o Orçamento de Estado, mas havia uma proposta do nosso lado de criar um programa precisamente nesse sentido. Infelizmente não creio que seja aprovado, mas algo do género seria muito importante e espero que o Ministério da Saúde, compreendendo esta bola de neve que se está a criar, porque uma coisa é adiar uma consulta uma vez, 3 meses, por uma questão excepcional numa pandemia. Agora, sendo uma pandemia que está a durar tanto tempo e com tantas consultas, cirurgias e exames a serem sistematicamente adiados, nós precisamos de respostas excepcionais para o tempo excepcional que estamos a viver. Era isso. Mica. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém quer falar? Eu quero. Ok. Ana, se eu percebi bem, eu não sei se percebi bem, mas se eu percebi bem, o Dr. José Ferreira disse que nos doentes de esclerose tuberosa e LAM não têm sintomas acrescidos em relação a se contraírem Covid. Eu não sei se percebi bem isso. Mas eu, como já tive 9 pneumotórax e já faço oxigênio de deambulação, desculpe, termino primeiro, depois já respondo. E eu, por acaso, já tive a sorte de ter tomado a vacina da gripe. Eu já estou em casa desde março, de baixa, porque eu consigo trabalhar. Eu queria saber se a vacina da gripe atenua os sintomas acrescidos que eu posso ter em relação ao Covid, se eu apanhar. Não sei se percebi. Essa segunda parte, se o Dr. Ricardo Batista Leite estiver ainda presente, eu se calhar vou deixá-lo para ele, porque é especialista em infecciologia. Em relação àquilo que eu disse, que os doentes com esclerose tuberosa e com LAM não estão em maior risco de ter formas graves. Em geral. É evidente que isso é em geral. Claro. Porque os doentes de LAM, os doentes de LAM que têm sintomas, que têm pneumotórax, que têm insuficiência respiratória, enfim, obviamente que fazem parte do grupo de risco, não de apanharem mais facilmente a Covid, mas de, no caso de apanharem, a doença ser mais grave, não é? Porque é uma doença pulmonar. Agora, não é por ser LAM, é por ser uma doença pulmonar com alguma gravidade e, portanto, essas pessoas, sim, têm maior risco de terem complicações da sua infecção Covid, sim. Claro. Tá, obrigado. Ok. Tem mais alguém que quer comentar ou colocar uma questão? Em relação ao facto da vacina da gripe proteger contra a doença Covid, enfim, eu só consigo responder no facto da maneira que, enfim,
que é evitar outra doença, que é uma doença que também com sintomas respiratórios, acaba sempre por proteger de alguma coisa, não é? Não próprio da infecção Covid em si, mas pelo facto de, pelo menos, não apanhar outra doença que também pode dar sintomas respiratórios e graves. Tá, obrigada. Embora, só somar aquilo que o José Ferreira estava a dizer, que ainda conhecemos muito pouco da Covid-19 neste âmbito, mas dados preliminares demonstram que de facto pode haver aqui uma ação conjugada, digamos, sinérgica entre a gripe e a Covid-19, ou seja, as pessoas infectadas por gripe a infectar, podem ter uma maior propensão, mas isto são estudos estatísticos, mas poderá haver aqui uma maior propensão para se poderem infectar a Covid-19, mas aquilo que nós conhecemos também de outras infecções respiratórias é que muitas vezes, de facto, só o debilitar do sistema imunitário por si só é suficiente para facilitar a infecção por outros agentes e, portanto, o fundamental é evitar a infecção. Claro. Se eu puder dizer assim. Mas já agora, se me permitem, sobre essa questão, eu não falei, mas eu acho que é importante sobre a vacina e as terapêuticas para a Covid-19, só dar nota que há alguns avanços neste campo. Sobre a vacina da Covid-19, penso que todos têm estado acompanhando nas notícias, há elevada expectativa que no decorrer de 2021 possa haver não só uma vacina segura e eficaz, como possa ser distribuída pela população. Eu antevejo que muito provavelmente a cobertura total da população que queira ser vacinada, provavelmente só vai ocorrer, diria eu, no início de 2022, mas esperemos que até possa ser antes. Mas, para além disso, começam a surgir no mercado um conjunto de opções terapêuticas, ou seja, de medicamentos que aparentemente também melhoram o curso da doença por Covid-19. Ou seja, enquanto não tivermos uma cobertura da população vacinada, quando houver uma vacina, se começarem a surgir outros medicamentos, isto poderá também, esperemos nós, devolver alguma segurança, sentimento de segurança e percepção de segurança na sociedade, ao lidarmos com a Covid-19, diminuímos por via disso a mortalidade e ganharmos de volta um bocadinho uma normalidade de vida que nós tínhamos antes. E, portanto, apesar de momento ser difícil no que diz respeito à pandemia, há alguns sinais de esperança ao fundo do túnel. Ok. Mais alguém quer falar ou colocar aqui uma questão? Senão nós passamos já para o espaço aberto. Nós demos aqui um tempo realmente e queria juntar a esta conversa também a doutora Filipa Lourenço, psicóloga clínica, e a doutora Sandra Antunes, técnica de psicomotricidade do Centro Estimulopraxis, têm acompanhado e fazem parte da direção da associação também e têm-nos dado este apoio ao longo destes anos todos. Vão-se juntar aqui a nós também. Olá, boa tarde, Sandra. Doutora Sandra, pode fazer assim um olá que é para as pessoas reconhecerem. Olá, e a doutora Filipa também. Olá, boa tarde a todos. E agora realmente não sei se alguma família ou de alguma dúvida querem colocar aqui neste espaço. Boa tarde, posso, Micaela? Sim, Vanessa, vai. Olá, boa tarde a todos. Por acaso já partilhei esta situação com a Micaela recentemente por um contexto que não tem nada a ver. Sou mãe da Sofia, que tem 9 anos, está quase a fazer os 10. E desde a pandemia, ou seja, eu vou fazer um comentário, mas seguido de uma pergunta. Nós estivemos isoladas em casa, eu e a Sofia a fazer quarentena comigo, e houve aqui um contexto de tensões arteriais alteradas, que acho que aconteceu se calhar a muita gente, não é? Houve N consultas desmarcadas, perdi a conta, às consultas que não aconteceram sequer telefonicamente e as que foram continuamente adiadas, mas sem acontecerem. Bom, o que acontece é que a Sofia, entretanto, conseguiu felizmente uma consulta de nefrologia em Cascais e verificaram que a tensão da Sofia estava altíssima e indicaram a Sofia. Portanto, ela passou a fazer o dobro de hemalapil que devia fazer. Com a vigilância, supostamente, passado 15 dias, numa consulta de neuropediatria que não aconteceu. Foi feita por telefone, logo não se mediu a tensão à Sofia. O que temos vindo aqui a ter problemas desde junho até agora, eu estive 4 meses à espera para a Sofia medir a tensão ao Hospital de Cascais, que aconteceu esta sexta-feira passada.
Eu acho que isto é gravíssimo e que não pode mesmo acontecer. Eu, como mãe, tentei, através do centro de saúde, por iniciativa própria, para a vigilância da Sofia, pedir que ela fosse lá medida, porque a nossa farmácia tem um aparelho automático, não lê atenções a crianças. O centro de saúde da aldeia onde vivemos fecha-se disso e não é compatível com o horário sequer, e também não tem abraçadeira para criança. Bom, isto, enfim. Nós, como pais, como é que nos podemos precaver, ou que tipo de insistência é que temos que criar para que efetivamente situações como esta não se arrastem? Eu, por exemplo, estou a arrastar este percurso há 4 meses, sem saber se a Sofia efetivamente, porque tensão alta numa criança não é uma coisa que dê grandes sintomas, não é? Sem ser se calhar uma dor de cabeça intensa ou algumas tonturas, não é? Se isto não acontecer, que tipo de iniciativa é que eu tenho que ter como mãe, não é? Para que as coisas efetivamente andem para a frente, porque nem nefrologia, nem neuropediatria, nem cardiologia, portanto, tem sido tudo estado para canto. E isto começa-me a causar algum desconforto, porque estamos a falar de situações que não dão muitos sintomas, não é? Se fosse uma coisa mais grave, pronto, fica aqui a minha partilha e a minha inquietação como mãe. Não sei o que fazer. Doutor, quer dizer alguma coisa? Doutor José Carlos, doutor Ricardo? Eu acho que, enfim, Vanessa tem toda a razão, não é admissível que uma menina que esteja com tensão arterial e que tenha uma medicação nova, uma dose nova, não seja vigiada a sua tensão arterial para saber se a medicação está ou não está a ser eficaz. E havendo uma consulta especializada onde a menina é acompanhada, eu acho que tem que ser mesmo, não há outra maneira senão insistir junto dos serviços para que essa vigilância seja feita. Não, às vezes, nesta situação um bocadinho particular, enfim, não houve coordenação, alguém da consulta de nefrologia julgou que poderia ser feito o controle na consulta seguinte, que não era de nefrologia, mas essa consulta foi transformada em telefónica, e, portanto, acabou por não se concretizar. Eu acho que não há outra maneira senão a pessoa, infelizmente, continuar a lutar pelos seus interesses e pelos seus direitos e insistir junto do hospital para que nem que haja apenas uma consulta de enfermagem só para se medir a tensão arterial e controlar, e depois haver a informação passe para o médico que acompanha o rim. Não há outra maneira. Eu queria adicionar aqui também, para isso é que nós estamos aqui, eu refiro-me à ETN, nós precisamos de saber essas informações, nós queremos que partilhem connosco essas dificuldades, porque se nós não sabemos, se essa informação não chega a nós também não conseguimos transmiti-la e realmente fazer aquele esforço para fazer a diferença nos nossos doentes, nos nossos familiares. Portanto, agradecia mesmo que partilhem connosco, se é dificuldade de acesso a medicamentos, se é dificuldade realmente que as consultas têm sido anuladas por tempos que já passam realmente para tempos que são perigosos até para a criança. Essas informações eu realmente acho que devem ser partilhadas connosco. Alda, não sei se... tinha o microfone ligado, quer colocar alguma questão? Não sei se mais alguém quer aqui partilhar ou... Boa tarde. Olá, boa tarde. Assim, então, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Pronto, vou fazer uma partilha sintética. Comecei há 3 meses a fazer a dieta cetogénica e reduziu bastante as crises. Não as retirou, para já, mas também é difícil, como é uma epilepsia refratária, mas os resultados, enfim, deste tempo são bastante positivos. E pronto, e vamos continuar
E se António, só um for minuto. assim. António, só um minuto. Afasta um bocadinho o microfone da boca. Afasta Sim, um sim. bocadinho. Afasta o teu microfone da boca um bocadinho. Ok. Assim está lá? Está bom assim, está bom assim. Está bem assim? Sim, está ótimo. Continua, desculpa. Ok. Pronto, acho que perceberam até agora. E pronto, como é difícil retirar na totalidade, mas se continuar assim, pronto, será positivo e será para continuar. Pronto. De resto, tenho uma questão para o Dr. José Carlos Ferreira, que é a seguinte: falam-se muito na questão de quem apanhar o Covid-19 poder sofrer danos neurológicos. Não sei se o doutor está por dentro disso, que tipo de danos é que pode afetar, pode dar, digamos assim, a uma pessoa que tenha epilepsia. Neste caso, acho que é neste caso que poderá ser mais a área do Dr. José Carlos Ferreira. E pronto, visto pronto que felizmente para já ainda não tive essa sorte, esperamos bem que não, e assim esclarecer a mim e outras pessoas que possam ver isto. Obrigado e continuação de boa tarde. Obrigado, António. Sim, a doença, a infecção Covid-19 pode afetar também pode ter sintomas neurológicos, pode dar complicações neurológicas, meningites, vasculites do sistema nervoso central, AVCs, e portanto pode afetar. Nós começámos por pensar no Covid-19 como uma doença respiratória, uma doença que atacava os pulmões, mas nós hoje sabemos que é uma doença que pode atacar vários órgãos e inclusive o sistema nervoso central. Mas isso pode acontecer em qualquer pessoa que apanhe Covid-19. E o que parece é que as pessoas que já têm epilepsia, nomeadamente epilepsia com esclerose tuberosa ou sem esclerose tuberosa, não parece terem um risco aumentado de lhes acontecer uma destas complicações neurológicas. É uma das formas mais raras, mas mais graves também, da doença Covid, mas felizmente não acontece na maioria das pessoas. E não é por ter epilepsia que isso vai acontecer com mais facilidade. E, não à parte, fico contente que a dieta cetogénica esteja a ser útil para o controle da epilepsia. Não é fácil para um adulto, mas ainda bem que está a dar resultado. Mais alguém quer colocar aquela? Até agora temos colocado mais questões clínicas. Eu desafio-vos a partilharem questões mais emocionais, mudanças de humor, psicológicas, para também darmos a oportunidade à doutora Filipa Lourenço e à doutora Sandra, para também intervirem mediante as vossas questões, que com toda a certeza também já passaram por algumas peripécias durante este confinamento e durante esta pandemia. Sim, e é nesse sentido que eu gostaria de falar. Eu tenho uma filha com 6 anos, que tem esclerose tuberosa, foi diagnosticada há 3 anos, e desde então ela está a tomar o Diplexil. Vai aumentando a dose conforme o peso que vai tendo, a neurologista tem aumentado a dose, e eu noto, agora que ela entrou na fase escolar, que ela é um bocadinho mais ansiosa e mais irrequieta.
Isso terá a ver com a toma do Diplexil? Terá algum efeito? Porque ela, durante todo este tempo, nunca fez análise nem nada. Será aconselhável a fazer alguma análise para ver se, ou algum exame para ver se o Diplexil tem alguma contraindicação nesse aspecto? É que ela sempre foi uma criança muito calma, por assim dizer. E agora é um bocado assim, não sei se foi pela fase escolar, entrar na nova fase, se é do Diplexil. Eu sei que o Diplexil tem algumas contraindicações, ao certo não sei muito bem porque eu sou nova nestas andanças, mas gostaria de saber, ou do Dr. José Carlos, ou pela doutora Filipe, ou doutora Sandra, se isso terá alguma consequência neste comportamento que ela está a ter agora. Muito obrigada. Enfim, todos os medicamentos podem ter todos os efeitos secundários de uma forma rara, obviamente, não é? Mas o Diplexil não é um medicamento conhecido por causar ansiedade ou nervosismo, ou pelo contrário, não é? Muitas pessoas que tomam estes medicamentos por razões psiquiátricas e não para a epilepsia. Agora, o que nós sabemos é que, enfim, eu se calhar deixava isso depois com a doutora Filipa para explicar isso melhor. É uma menina que iniciou a integração no primeiro ciclo de escolaridade. Isso é um motivo importante para andar mais ansiosa do que antes. E é uma menina que provavelmente é atenta e exposta ao mundo, exposta às notícias, e não é fácil para ninguém nesta fase em que vivemos, e para os meninos de 6 anos também não é fácil, também vivem num mundo que tem muitos estímulos que geram ansiedade, não é? Portanto, é mais provável que tenha tudo a ver mais com isso, com a idade, com a entrada para a escola e com a pandemia, do que propriamente, já para não falar de outros possíveis motivos que nós não estamos aqui a identificar, do que propriamente tenha a ver com o medicamento. Doutor, antes só de dar a palavra à doutora Filipe ou alguma intervenção, seguindo esse raciocínio, queria lhe perguntar, mas os doentes de esclerose tuberosa naturalmente já são um bocadinho ansiosos, não é? Quer dizer, há de tudo. Quer dizer, os doentes com esclerose tuberosa têm um maior risco de ter vários sintomas neuropsiquiátricos, quer ansiedade, quer nervosismo, quer depressão, quer várias coisas. Não têm obrigatoriamente que ter, não é? Mas sim, é mais um fator para facilitar estes sintomas que estamos agora aqui a falar, não é? Sim. Eu, por saber precisamente que os doentes com esclerose tuberosa têm essa tendência, eu tenho uma outra filha com 13 anos que é saudável, não é? Graças a Deus também. Mas todas estas coisas da esclerose tuberosa, todas estas contraindicações, eu revi até mais na minha filha mais velha, que era sempre mais ansiosa, mais irrequieta, do que propriamente na Luísa, que tem a esclerose tuberosa. E agora, como esta fase, eu fiquei um bocadinho na dúvida, será que ela é um sintoma da esclerose tuberosa ou será mesmo próprio da idade? Fiquei assim, até falei com a professora uma vez, mesmo ela estando na mesma escola que frequentou o infantário e o pré-escolar, continuou na mesma escola, optamos por ela continuar numa escola privada, precisamente para ter um bocadinho mais de vigilância do que propriamente numa escola pública. Temos feito esse esforço, porque achamos que ali ela é um bocadinho mais protegida, um bocadinho mais vigiada, sabendo ela que ela já tem essa doença, e a professora está um bocadinho mais atenta a esse nível também para poder dar um feedback. E eu fiz esta pergunta precisamente nesse sentido, se será alguma coisa ou outra, ou então será a mistura das duas. Eu tenho tido um certo cuidado em desmistificar um bocadinho esta história do Covid com as minhas filhas. Tentar fazer com que isto seja uma coisa passageira, dizer que isto vai passar, até é bom estarem em casa com os pais, muitas das vezes. Tento relativizar um bocadinho para elas não sentir tanta pressão. Mas tenho um bocadinho de receio que também esteja a afetar, naturalmente. E como a Luísa foi sempre uma criança mais calma, eu fiquei assim um bocadinho agora na dúvida, por assim dizer.
Não sei se há, entretanto, aqui alguma questão, mas aí dou aqui um bocadinho no sentido das perguntas que foram feitas e também do comentário do Dr. José Carlos Ferreira, porque de facto é isso mesmo, não é? Nós, no caso da sua filha dos 6 anos, temos a situação de ter, agora está a experienciar uma fase nova, não é? A entrada na escola, com todos os desafios que isso acarreta e que traz no desenvolvimento dela. E eu até gostaria aqui de acrescentar outro aspecto, que é o seguinte: qualquer doente com esclerose tuberosa, ou seja, qualquer criança e qualquer adolescente, antes de ter o rótulo, não é de ser doente com esclerose tuberosa, é criança. É criança e, como qualquer outra criança, pode desenvolver em qualquer altura da vida, não é? Deles, momentos de maior ansiedade. Esta questão da hiperatividade muitas vezes está muito associada às questões da ansiedade e pode estar associada a essa questão da entrada na escola, que é uma novidade. E este ano é uma novidade e uma novidade bem intensa, não é? Porque estamos com uma pandemia, não é? Estamos a viver situações um bocadinho complicadas de gerir emocionalmente. Já de si, toda esta fase que nós estamos a viver, mesmo enquanto adultos, gera stress, gera ansiedade, gera muitas vezes até episódios de pânico, etc. Alterações do sono, alterações na alimentação. Eu até sugiro a quem ainda não viu que possa passar pelos nossos canais do YouTube e possa ter acesso às apresentações que foram feitas, tanto por mim como também pela doutora Sandra Antunes, relativamente a algumas estratégias e às intervenções que podiam ser feitas no âmbito psicológico e também de desenvolvimento infantil nesta fase. Óbvio que fizemos isso na altura de abril, salvo erro, mas há muitas das questões emocionais que ainda estão muito presentes e ao longo do tempo este stress vai ganhando aqui outros contornos, mas ele continua cá, não é? E agora se calhar ainda mais também para os pais, porque os miúdos tiveram de ir para a escola, não é? E nós sentimos sempre que na escola eles estão muito mais expostos ao possível serem contagiados pela Covid-19 e trazerem isso para casa e depois haver na família pessoas com esclerose tuberosa que não sabemos bem como é que depois vai correr, ou seja, o que é importante aqui é nós identificarmos bem as nossas alterações emocionais enquanto adultos e enquanto pais, porque isso tem uma ligação muito direta também aos estados emocionais depois das crianças. E não me vou alongar muito mais, porque depois cada caso é um caso, mas o que for necessário, já sabem, através da associação, através da Micaela, da Zélia, da Catarina, têm sempre a oportunidade de expor a vossa dificuldade e tanto eu como a doutora Sandra estaremos sempre disponíveis para vos clarificar, dar algum aconselhamento mais específico ou até mesmo algum tipo de apoio também. Eu posso partilhar convosco que a doutora Filipa e a doutora Sandra foram uma grande ajuda para o meu caso, porque o Diogo ficou, por causa do confinamento e da mudança repentina de rotinas, que é fundamental para estes doentes e estas crianças, ficou impaciente, deprimido, ansioso e até agressivo. E, portanto, foi muito importante eu partilhar com elas as minhas dificuldades para o manter bem disposto, manter calmo e mantê-lo feliz acima de tudo, mediante a falta total de rotinas que ficámos privados e foi bastante difícil para o manter estável, feliz e calmo. Portanto, eu desafio-vos a partilharem connosco, nós partilhamos o contacto da doutora Filipa, se precisarem, para terem algumas dicas para tornar o nosso dia-a-dia um bocadinho mais fácil e mais leve mediante este contexto que estamos a viver. Mas alguém queria fazer alguma pergunta ou colocar alguma dúvida aqui? A Helena Valente quer falar. Helena, tens que tirar do mute. Tens que tirar o microfone. Não, estás bloqueada.
Eu vou ativar. Ativar. Olá. Já está. Olá, boa tarde. Eu queria só dizer que é assim, o Gonçalo está em casa desde março. Tenho medo de mandar para a escola, embora a doutora Telma me tivesse dito que ele podia ir. Mas eu tenho medo, mas ao mesmo tempo tenho medo do que é que estou a fazer com ele. Ele fechado aqui, todos os dias, joga na PlayStation, joga no tablet, tem algumas aulas, mas pouquinho, meia hora de manhã e não chega a 1 hora à tarde, online, do curso que ele estava a fazer, que ele estava a frequentar o CRPC, que pertence à CERT Zimbra. Mas pronto, para não ir para lá, para não correr o risco de ser contagiado, está aqui em casa. Há 9 meses, pronto, podemos dizer, há 9 meses. A minha dúvida mesmo é o que se eu estou a fazer bem ou mal. A minha ideia é protegê-lo, mas também, pronto, não sei. Se alguém me puder ajudar, pronto, tudo isto por ele tomar o Everolimus, que eu sei que ele tem as defesas mais em baixo e fica assim, não sei, até eu mesmo estou perdida. Tenho que continuar a trabalhar, ele fica, é controlado, pronto, ele porta-se bem, é muito calmo, mas não sei, acho que gostava de saber a opinião de alguém que me possa dar uma opinião de se eu estou a fazer bem ou mal. E pronto. E agradeço a vocês, as 3, e aos doutores, que são especiais. Obrigada. Obrigada, Ana. Doutor José Carlos. Se está a fazer bem ou mal, eu acho que a melhor pessoa para julgar isso é a própria mãe. Quer dizer, ninguém sabe mais do que a senhora se está a fazer bem ou mal, porque é a senhora que conhece o seu filho e conhece os detalhes todos. Agora, o que é que eu posso dizer? Eu não conheço a gravidade da doença do Gonçalo. A única coisa que me disse foi que ele está a tomar o Everolimus, e obviamente que o Everolimus é um medicamento que, em teoria, baixa as defesas e as infecções podem ser mais graves. Não sei se no caso do Gonçalo isso tem acontecido ou não, se ele tem tido mais vezes infecções respiratórias, ou se teve alguma pneumonia, ou se teve algum problema. E, portanto, se no caso concreto dele, ele está ou não a ser afetado na sua imunidade pelo medicamento que está a tomar. Essa resposta de se a doença Covid é mais grave em quem toma inibidores de mTOR ou não, eu acho que essa resposta ainda ninguém sabe. Mas há muitos estudos que estão a ser feitos, até independentemente da esclerose tuberosa, em que estão a ser feitos estudos de utilizar o Everolimus nos doentes Covid. E algumas indicações desses estudos têm indiciado que o Everolimus pode eventualmente evitar a gravidade da doença Covid. É um bocadinho difícil de explicar aqui, mas o Everolimus também atua no vírus e, portanto, também, digamos que envenena o vírus. E como é um medicamento que inibe a reprodução das células, a multiplicação das células, enfim, é um bocadinho difícil de eu estar aqui a explicar, mas os vírus só se conseguem multiplicar utilizando as ferramentas das células do organismo onde estão a infectar. Portanto, o vírus Covid, o coronavírus, também para se multiplicar dentro do organismo, precisa de infectar as células do organismo, viver lá dentro, multiplicar dentro das células e depois progredir na doença. E é possível que o Everolimus e outros inibidores mTOR tenham um papel no travar estas células infectadas de se multiplicar e de espalhar mais vírus pelo organismo. Portanto,
Isto é muito preliminar, está tudo a ser ainda investigado, mas é só para vos dizer que não é necessariamente mau apanhar Covid a tomar Everolimus. Pois se ele até está a ser investigado para evitar formas graves mesmo nas pessoas que não o tomam. Portanto, tudo isto ainda está tudo em aberto e ninguém sabe muito bem as respostas. E depois tem que se pesar esse risco da doença ser mais grave, que não é nada claro que isso aconteça, com o malefício que é de uma criança que pode já ter dificuldades de aprendizagem, estar fechada em casa e não conviver e não ter acesso nenhum às outras atividades normais, não é? É verdade que isso pode fazer mais mal do que bem, mas dito tudo isto, eu repito aquilo que disse no princípio, quem sabe melhor é a própria família e a mãe, não é? Eu acho que a senhora não ouviu a minha resposta porque saiu da reunião. Pois. Já admiti de novo para entrar. Em que parte aquela... Helena, estás-nos a ouvir? Vá. Sim, Miguel, agora já estou, mas fiquei sem net, foi tudo abaixo. Desculpa, não ouvi, estava o doutor Zé Carlos Ferreira a falar e eu não ouvi. Foi mesmo tudo abaixo. Bem, ok. De qualquer maneira, esta sessão está a ser gravada e ele agora não vai repetir, mas está a ser gravada e depois vamos partilhar nas nossas redes e vais poder ouvir o que ele disse, está bem? Está bem. Obrigada. Eu aproveito aqui a presença do Dr. Ricardo Batista Leite e porque também estão aqui algumas famílias com crianças pequeninas que estão também nas escolas. Eu aproveito para partilhar uma grande dificuldade que tive para assegurar que o Diogo estaria num ambiente minimamente controlado e estável para poder frequentar a escola. Eu cheguei ao ponto de fazer uma exposição ao Secretário de Estado do Ministério da Educação para assegurar que o meu filho conseguiria ter acesso à escola. Porque durante o início do ano letivo tivemos todos muita dificuldade e eu admito que seja muito difícil todas as escolas estarem preparadas para, mediante esta pandemia, terem professores suficientes para albergar todos os alunos. Mas as crianças com necessidades especiais, como o meu filho e como todos os que estão aqui presentes, precisam muito de rotinas e foi muito difícil e muito desgastante para mim, enquanto mãe encarregada da educação do Diogo, assegurar que ele tinha condições para poder estar na escola e em condições para proteger minimamente para uma pandemia como esta. De facto, a escola acabou por conseguir reunir as condições, mas o Diogo começou a ter aulas já muito mais tarde que as outras crianças. Para além disso, o equipamento recorre a retirar os auxiliares destas crianças porque são muito menos do que uma turma normal. Porque o meu filho está na unidade de ensino especial, tal qual estarão as outras crianças como o Diogo, e portanto, como são menos crianças, retiram os auxiliares para conseguirem responder a outras. É que passa? E nesse sentido, eu gostaria de partilhar esta dificuldade que nós famílias temos para conseguir assegurar que os nossos filhos mantenham uma rotina que é tão importante para continuarem estáveis. Muito obrigado, Zélia. Se eu posso só comentar, a dizer que agradeço muito a partilha e tenho estado aqui a ouvir e, de facto, a área escolar é das que tenho recebido mais queixas, apesar de não ser diretamente sobre a minha área, mas indiretamente, por força da pandemia, chegam muitas preocupações. Aliás, ainda ontem publiquei um artigo à volta do tema e no que diz respeito ao tema das necessidades especiais, ainda mais reforçado é. E, portanto,
é sempre nestes contextos de crise que as pessoas com situações especiais mais vulneráveis são aquelas que acabam por sofrer mais e deveriam ter maior atenção por parte do sistema. Aquilo que eu sugiro, de facto, vivamente, é que, como foi dito, por via da associação, façam chegar as situações a quem de direito, utilizem os vários instrumentos à disposição, fazendo chegar as queixas também ao Ministério respectivo, e volto a dizer, o Provedoria de Justiça acho que é um bom instrumento, porque quando estas situações chegam lá, digamos, a magistratura de influência que exercem sobre as escolas, sobre a tutela, por vezes ajuda a desbloquear. Porque às vezes aquilo que eu vejo é que há até vontade da parte de quem está no terreno a resolver os problemas, falta-lhes por vezes instrumentos ou autorizações para tal. E no desespero do momento difícil que estamos todos a viver e a aprender enquanto andamos, digamos assim, muitas vezes não conseguem fazer com que a sua voz chegue mais longe. Daí que associações e movimentos organizados conseguem ajudar a ultrapassar isso e, portanto, é a sugestão que deixo e fico naturalmente à disposição a partir da Assembleia naquilo que eu puder ajudar. Obrigada, doutor. Bem, estamos aqui quase a terminar. Mais alguém quer colocar ou falar? Temos alguma pergunta aí? Está tudo esclarecido? Bem, então vamos. Eu só queria reforçar realmente, de relembrar aqui o nosso papel como associação e pedir-vos mais uma vez que partilhem as vossas dúvidas, as vossas questões e principalmente situações relativas à doença que achem que precisam de solução e de melhoria. É para isso que nós existimos e é para isso que estamos aqui e juntos podemos mudar muita coisa e trazer benefícios para os nossos doentes. Portanto, não se esqueçam, falem connosco, partilhem. Muitas vezes não podemos responder logo ou a solução não vem logo, mas se nós conseguimos angariar, termos as vossas preocupações e as vossas dificuldades, vocês pensam que são só vocês, mas não, há mais famílias a passar pelo mesmo, mas vocês não sabem. E juntando tudo na associação, assim nós conseguimos ter uma visão mais larga do que se está a passar realmente com os doentes de esclerose tuberosa, e só assim é que nós podemos atuar. Está na hora agora de terminar. Queria agradecer muito ao Dr. José Carlos Ferreira, ao Dr. Ricardo Batista Leite, realmente estar aqui connosco nesta sessão tão importante, e é com muita pena que temos que celebrar os 10 anos, o 10º encontro aqui confinados. Esperamos que para o ano a associação vai celebrar 10 anos de trabalho e espero que para o ano já possamos estar todos num encontro presencial. Agradecer também aos nossos sponsors, à Ceres, que está sempre connosco desde o primeiro dia, e à Novartis também. Desejávamos um bom resto de fim de semana e de ano, e já agora corra tudo bem com as vossas famílias. Obrigado por participarem, estamos aqui todos por todos. Boa tarde e até sempre. Beijinhos para todos. Cumprimentos. Deus.